Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo, eu vou começar já a passar alguns tópicos importantes dentro desse meu projeto Como Funciona um Aluno. Então, eu faço uma pergunta para vocês. É melhor estudar em voz alta? Quantos de vocês já se depararam com uma circunstância como essa? Com certeza absoluta, muita gente que você conhece fala, poxa, eu estudo em voz alta, outros não estudam. Agora, a resposta para isso é simples. Eu diria para você, experimente estudar em voz alta e observe. Sim, experimente e observe. Por quê? Porque existem de fato pessoas que têm dificuldade de estudar em voz alta. E o que é pior, elas acessam pouco em voz alta. Vocês conhecem muita gente assim, talvez seja até o seu caso, de repente. É aquele indivíduo que fala, eu prefiro estudar em silêncio absoluto. Se abriu a boca, para mim não funciona. Esse é um tipo de pessoa. Agora eu quero chamar atenção se você for pai ou mãe. Presta atenção. Se você funcionar assim, ótimo. Mas observe se o seu filho ou a sua filha são diferentes. Porque você poderia, de repente, querer que ele estude em silêncio achando que ele vai se concentrar mais e pode não acontecer. Ao contrário, pode bloquear o estudo dele. Então, ele pode fazer parte de um outro grupo de pessoas que estudam em voz alta. E até dizem, quando eu estudo em voz alta, tudo entra mais fácil na minha cabeça. Mas, gente, tem uma coisa séria sobre isso que eu observei. Muitas pessoas que funcionam assim, olha a expressão, que funcionam assim, estudando em voz alta, por terem recebido educação que era errado estudar em voz alta, porque o pai e a mãe não estudavam, bloquearam seu acesso. Que ninguém nos ouça. Bloqueie o acesso cerebral dessa pessoa se ela for impedida de estudar em voz alta. Esse assunto foi tão interessante, gente, que eu comento nos meus seminários sobre isso, que no futuro nós teremos que ter bibliotecas para os indivíduos falarem. Porque o princípio da biblioteca é que todos entenderiam só no silêncio. E o indivíduo que precisa falar? Aliás, isso é muito comum. Vocês já viram aquele tipo de aluno que quando está na hora da prova ele começa a balbuciar? Ele está pedindo, ele teria ter o direito de falar em voz alta para entender até o enunciado do tema. Mas ele não pode. Imagina, ele não pode fazer isso. Só que o cérebro dele, gente, funciona assim. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Você, na sua casa, com seu filho, ou você mesmo, sua esposa, observem, se você for do tipo em voz alta, falar ou estudar em voz alta, se dê essa oportunidade, arrume o ambiente para poder falar em voz alta, feche a porta se os outros se incomodarem, mas estude em voz alta, se você for desse tipo. E se você for do silêncio, simplesmente feche as portas e faça a tua parte. Há situações em que as pessoas conseguem fazer as duas coisas. Eu não estou generalizando. Existem pessoas que podem tanto estudar bem em silêncio e em voz alta também. Eu diria que esses indivíduos podem se colocar de uma forma mista na situação. Agora, eu quero chamar atenção também para um aspecto. Se você perceber, primeiro você faz uma experiência e ao fazer a experiência, você vai notar se funciona melhor em voz alta ou em voz baixa. Digamos que a sua conclusão for em voz alta. Só que tem um problema. Talvez você não tenha estudado muitos anos em voz alta. Talvez tenha feito um esforço muito maior, porque era em silêncio, porque você aprendeu que era em silêncio. Então você precisa
por um novo comportamento. Comece a estudar em voz alta, se você for desse tipo. Porque daí você vai reorganizar, você vai fazer o que nós chamamos de em PNL, de criar um novo comportamento. Um elemento que vai facilitar o teu acesso. Aí você vai se organizar na melhor forma possível para poder desenvolver isso. Eu vou contar uma coisa que é uma história real, para vocês terem uma noção. Num dos meus seminários numa escola, uma coordenadora de escola, quando eu falei isso, ela começou a chorar compulsivamente. Eu olhei assim para a mulher e falei, meu Deus, o que eu falei? Alguma coisa que tivesse te atingido, minha amiga? Ai, doutor Fábio, eu estou com um sentimento de culpa. Por quê? Porque eu obrigava o meu filho a estudar em silêncio por anos. Dizia, você tem que estudar em silêncio, você tem que estudar em silêncio, porque você vai se concentrar melhor. E o meu filho é auditivo. Vocês vão entender que seria um dos eixos, os auditivos precisam às vezes mais em voz alta, de uma referência auditiva. E ele simplesmente sofreu muitos anos, e eu estou arrependida. Eu falei, fique tranquila, ele vai ter apenas agora a oportunidade de fazer aquilo que você achava que era o melhor. Não é culpa sua, você só não conhecia a neurolinguística, você só não sabia que os cérebros não funcionam igual. É isso que eu quero passar para vocês. É simples, experimente e observe e dê a chance da pessoa usar o botão que lhe pertence. Apenas e apenas isso. Não estou entrando em detalhes. Mais detalhes técnicos sobre isso nós damos no nosso seminário. Eu aqui aproveito para dizer para vocês, aqueles que quiserem, nós vamos realizar sim no teu local de trabalho, na tua escola. O seminário chama Como Funciona um Aluno. E lá talvez eu possa passar mais elementos. Mas isso já é o suficiente para fazer uma diferença para você. E entenda, de uma vez por todas, não é certo e nem errado estudar em voz alta. Depende do cérebro de cada um, gente. Até o próximo vídeo.